Vamos lá. Eu sou o Roxo, eu ajudo aqui na igreja faz mais ou menos 5 anos na parte de som. Boa parte do que eu aprendi foi com o Thiago, que vai estar com a gente aqui ajudando na parte técnica. E seguindo com o que o Alan falou, boa parte do nosso serviço aqui, seja aqui em cima na parte técnica, como lá em cima na parte técnica, é você não atrapalhar a adoração de quem está aqui embaixo no salão, não atrapalhar a adoração de quem está tocando, não atrapalhar a adoração de quem está em casa assistindo a live. Então, eu sempre falo para todo mundo que inicia com a gente no som, a partir do momento que eu assumi o Ministério de Som, é que boa parte do que a gente faz é não atrapalhar os outros. Seja organizando parte de fone para o pessoal, seja o PA, seja a live, seja onde for. Hoje, basicamente, a gente vai falar de 4 coisas que a gente organiza no som. Primeiro é palco, segundo PA, terceiro retorno do pessoal aqui e o quarto a live. O Thiago vai dar uma introdução boa da parte teórica, falar sobre microfones, falar sobre nossa estrutura, e aí vai ser um pouco mais voltado para o que a gente tem hoje aqui, mas para o pessoal das outras igrejas, vocês vão ter uma ideia do que a gente faz, do que vocês conseguem aplicar lá. Eu vou vir um pouco mais com alguma parte teórica e mais o nosso dia a dia, como que a gente faz, algumas partes de equalização, partes da mesa que a gente usa. E, por último, a gente vai estar fazendo uma interação aqui, porque eu não quero que isso seja só uma coisa chata, da gente falando, vocês escutando, vocês só fingindo que estão entendendo, mas não estão entendendo. Mas, no final, vai ter um pessoal lá em cima mexendo na mesa, vai ter um pessoal com o tablet mexendo, pedir para o Davi trazer a guitarra para a gente mexer um pouco, bateria, para vocês terem uma noção do que a gente tem e quem não está dentro do Ministério de Som, entender o que a gente faz, como que a gente faz, por que a gente faz. E a gente ter todo esse cuidado, tanto com o pessoal que está aqui, quanto com o pessoal que está servindo. Beleza? O Thiago vai fazer uma introdução, vai falar um pouco mais sobre essa parte teórica, depois a gente vai parar para o café. Beleza? Bom dia. Cada um aqui usa um microfone, vocês já viram, né? É mais por preferência. Como o Rô já falou, eu sou o Thiago. Eu não sou esse cara tão bom igual o pessoal pensa. Eu só tenho muito tempo sofrendo com som, tá? Eu venho de uma igreja que não tinha dinheiro, né? Se não tinha dinheiro, a gente faz acontecer com o que tem. Então, assim, eu aprendi mais sofrendo do que necessariamente gastando em curso. Também não tinha dinheiro para fazer curso. Tá? Graças a Deus melhorou um pouquinho hoje. A gente tem internet, a gente tem pessoas que estão dispostas a compartilhar. E eu dediquei uma parte do meu tempo também para isso. Então, mais uma vez, eu sou o Thiago, né, Thiago Cunha, casado com aquela senhora ali atrás, a mais bela de todas. Tá? Comecei no som, eu tinha 12 anos, então já tem uma jornadinha aí de 28 anos. Aqui na PIBC, né? Eu comecei junto com o Roxo, até brinquei com ele, que era um dia 9 de julho, não lembro se era um sábado. A gente estava enfrentando a pandemia naquela época, e houve a necessidade de melhorar o que a gente transmitia para a igreja na live. Pessoalmente, eu achava horrível, achava ruim, pelo sentido que os pastores não queriam colocar a gente em risco. Mas, para o meu ouvido, a gente já estava em risco, porque já estava horrível, atrapalhava eu escutar o que estava sendo ali ministrado. Então, isso, para mim, não era legal. E eu sentia Deus falando e me incomodando a arrumar aquilo ali. Né? Detalhe, eu era de Mauá, mudei para Campinas, e quando eu saí de Mauá, eu falei, Deus, eu não quero mais saber de som. Isso faz mal para mim, está acabando comigo. Ele falou, tá bom, você vai para Campinas trabalhar no som. Né? Aí vai até engraçado, eu falo com o pessoal, que era um dia que eu estava lá na live, e era o... Não era o Pedro, não. Rodrigão. Ele estava falando,
E engraçado que era assim, ó, ele pregando e eu aqui, porque eu estava na live com a minha máscara, está até na bolsa ali, ele falava e foi de verdade Deus falando comigo. Deus te escolheu, Deus, Ele quer você, e na área que Ele levantou, é lá que você vai trabalhar. Eu falei, tá bom, Deus, esquece. A gente recebe. Tá? E essa semana, quando a gente estava passando, reprisando, né, essa conversa, Deus falou comigo lá em Filipenses 4:9. Vou ler rapidinho para vocês. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Então, mais uma vez, eu não sou nenhum técnico formado, engenheiro de som, mas ao longo desses anos, né, trabalhando numa igreja que era muito voltada para a música, sofrendo muito ali com som, eu entendi, que eu aprendi, que eu recebi, tudo que eu ouvi e vi, eu devo colocar em prática, seja transmitindo para vocês, seja ajudando, né, e principalmente sabendo que isso é de Deus e para Deus. Tá? O que a gente vai falar aqui de som? A gente vai falar um pouco de mesa, cabo, medusa, microfone, caixas de som. Né? Vocês vão ver que esse aqui foi colocado para hoje. Amplificadores, direct box, aí processador de sinal. Você vai falar um pouco de processador depois, né? Power Play, tem ali também, e interface de áudio. Eu tinha uma em casa, dava para trago para ficar mais fácil. Mas, gente, eu vou passar bem breve, porque o legal vai ser a prática, tá? É mais para a gente estar equalizado aqui. Mesa de som, existe basicamente duas, tá? Tem essa aqui, que ela é analógica, particularmente a que eu mais gosto, o Roxo sabe disso. Tem uma azulzinha da Yamaha ali, que eu sou fã dela, tem uma qualidade fantástica, mas o mundo é digital hoje, né? Então, tem essa aqui, analógica, e das digitais, pode ir. Existem dois tipos. A muito conhecida, o i24, tá? Que é uma mesa de rack, onde você precisa operar ela ou colocando um monitor, colocando alguma coisa ali, e tablet. E as outras que estão, elas muito parecem com uma mesa analógica, né? Mas são digitais. Que a gente colocou o nosso exemplo ali, que é também da Soundcraft, mas é SI. Aprendi a gostar dessa mesa. Qual que é a diferença? A diferença é que a analógica tem, às vezes, menos recurso. Você vai encontrar algumas ali que tem compressor, tem efeito, mas na digital você consegue mudar ali frequência, consegue trabalhar um pouco melhor. Na prática, a gente vai mostrar para vocês ali. Tá? Existem outras marcas, a gente só colocou essas porque aqui eu já trabalhei, então é mais fácil de falar. Cabo. Vamos lá. Isso aqui não é necessariamente P10, tá? Antigamente era, mas hoje o pessoal chama de TS, porque ele também não é mono, né? Ele não é balanceado. E quando o estéreo, a gente fala que é o TRS, que também não é estéreo, ele é balanceado. O guitarrista vai entender disso. Quando você pega um cabo com mais de 5 metros, chega a ruído, tá? Porque ele não é balanceado. Guitarra não é um instrumento balanceado, baixo, tá? Então chega a ruído. Por isso que a gente tem outros equipamentos ali. Tem o famoso cabo de microfone. Tá? Depois a gente passa aqui para vocês verem direitinho também, que é o XLR. Esse é um cabo balanceado. Tá? E aí existem outros cabos, eu esqueci. Tem um que geralmente quem usa a pedaleira vai usar, que é um cabo em Y, né? Que é um TRS saindo do STR. Tá? Então, geralmente, você vai ligar da pedaleira para um estéreo, ali para sair um estéreo, para sair do direct box. Dá para usar em mesa quando você usa insert. Tá? Não usa mais isso, porque as mesas digitais já fazem. Mas analógica, antigamente, quando você queria fazer um processamento de sinal, você tinha que usar um cabo em Y.
Ah, esqueci, tem as fotos lá, né? Ó, esse aqui do canto é o cabo Y, de baixo aqui. Tá? A gente não tem uma foto da medusa, né? Todo mundo conhece medusa? Coloca a foto, você acha lá. Gente, isso aqui é uma medusa. Medusa, o nome medusa vem lá da medusa mesmo. Não sei quem teve essa ideia brilhante, né? Mas é para facilitar a nossa vida de técnico, né? Então, aqui eu tenho uma medusa, a mesa está lá a 30 metros, não dá para ficar comprando, sei lá, 4 mics que a gente vai usar aqui, 4 cabos de 30 metros. É caro, né? Embora isso aqui também é caro para caramba, mas facilita, você gasta uma vez só, é baixa a manutenção. O anterior ali, a gente colocou mais ou menos uma sequência. Tá? Isso não é só um exemplo. Como é que a gente liga na medusa? Tem a medusa ali, naquelas entradas. Então, para facilitar o dia a dia, lá na mesa, fala assim, ó, canal 1 vai ser igual ao da medusa. Da mesa é 1, aqui também é 1. Vai fazer a voz 1, a voz 2, a 3, baixo, guitarra. Tá? Isso ajuda no dia a dia. Tá? Porque quando eu vou ensinar o roxo, eu falo, roxo, está aqui, ó. Você quer mexer um aqui, você tem que ligar um lá, está numerado. Tá? Porque senão vai ser igual aquele sábado que a gente ficou descobrindo aqui, arrumando. A gente perdeu 2 dias para organizar medusa. Tá? Quanto mais padrão a gente tem, mais fácil vai ser a vida. Se a gente tem, no caso nosso aqui, nós temos 3 medusas. Elas estão na sequência lógica, de 1 a 12, de 1 a 12 e de 1 a 12. São 4 medusas, a gente usa 3. Então, aqui estando em sequência, a hora que eu olho lá em cima, ainda também está em sequência. No caso da nossa, como eu consigo renomear, eu vou colocar os nomes de quem vai estar tocando no dia. Quando a gente tem uma mesa analógica, usa fitinha, coloca a fitinha com o nome, e aí o ideal também é demarcar aqui qual que é o canal que vai estar sendo usado. Por exemplo, a gente tem um padrão aqui que a gente usa baixo, guitarra, violão, teclado e teclado. Então, aqui embaixo, se você olhar os 6 primeiros canais, eles sempre estão assim e vai mudar. Vai ter um culto especial que eu vou ter 2 guitarras, vai ter 2 teclados. Aí a gente muda. Se não, esse é o nosso padrão. Qualquer um que vier operar, já está fácil aqui, já está fácil lá. Beleza? Uma coisa que eu gosto muito, tá? A gente vai falar de microfone. Tem um exemplo aqui, no microfone, que eu vou falar mais à frente, que no meio das igrejas, do músico, aí fala, nossa, é fantástico, que microfone caro, que microfone bom. Durante o tempo eu falei, roxo, ele é realmente fantástico, mas eu não gosto de usar aqui, não. Né? E aí, para isso, a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, o cardioide, que vai ser o... Tem o Shure aí na mão de vocês, que não é o azul, é o SM58. Ele é um microfone cardioide. Quando você entende a frequência que ele trabalha, aquilo ali é a cápsula do microfone mesmo, o desenho. É da onde ele pega o som. Tá? Você consegue, de acordo com o salão de vocês, com o templo de vocês, trabalhar. A gente é igreja. Tá? Então, a gente sabe que a gente não tem dinheiro para comprar, para chamar engenheiro de som e tratar a igreja. Então, se gastou R$5.000 no microfone, mas a acústica da igreja não ajuda. Tá? Não estou falando para não gastar os 5.000. Estou falando que antes de gastar, a gente tem que saber o que vai ser adequado para a gente. Tá? Vejam essas imagens, ela é 2D mesmo, porque se eu estou com o microfone aqui e eu viro, eu não estou captando. Então, ela é 2D, essa imagem que vocês estão vendo, tá? Vocês estão vendo de frente, né? Então, esse aí eu acho que é um dos mics mais conhecidos. É SM58, tem a fotinho dele ali. Tá? Tá passando na mão de vocês. Basicamente, é os microfones mais usados. Tem outro aqui de outra marca, da AKG, que ele também é. A gente tinha... Não sei se a gente tem outro, né? AKG e Shure, né? Mas existem outras marcas, Behring também faz, Sennheiser também faz, isso aí vai de gosto. Tá? Dos acessíveis, eu acho que Shure e o Sennheiser são os melhores. Mas acessível é relativo, né? É caro. A gente vai falar de o super ou hipercardioide.
que é o nosso amigo aí. Você volta para a imagem lá? Você viu a diferença dele ali? Ó? Opa. Aqui vocês vão ver que ele já começa a pegar som atrás dele. E era um problema que a gente tinha aqui. A gente colocava para o Alan cantar, e a gente tinha muito retorno, batia na parede e começava a dar microfonia. E a gente, por quê? Porque quando a gente começou a estudar a região que ele pega, a gente falou, opa, é o microfone. É por isso que é importante você saber qual microfone eu vou usar. E aí é só testando. Tá? Testando. Por exemplo, tem vidro ali, é pequeno. Vidro reflete. Madeira envernizada reflete. O teto baixo atrapalha. Excesso de volume sonoro também ajuda. Vou falar sobre o Omni também. Esse é o que está aí? Não, né? É o C, alguma coisa que a gente colocou aí, né? Gente, Omni é o mais conhecido como microfone de coral. Tá? Vamos testar isso aqui? O legal do microfone de coral, ele é direcional. Tá? Então, não adianta eu ficar aqui, ó, ele nem existe, é como se tivesse desligado. Tá? A gente colocou aqui na frente também que o pessoal da live, às vezes, é legal, quando a gente está cantando aqui no louvor, a gente levanta, o pessoal escuta. É um trabalho bacana. Mas aqui vocês não escutam, né? Eu estou falando de frente para ele. Para ele funcionar, eu ou chego muito perto, ou então, quando eu tiver o coral inteiro aqui, eu vou ter pressão sonora. Pressão sonora faz com que ele capte, tá? Por conta da membrana que está aqui mesmo. É um microfone que precisa de energia. Tá? Então, na mesa, vai ter aquele botãozinho do 48 volts, ou Phantom Power, depende da mesa. Mas não adianta. Se tiver só uma pessoa aqui, ele não serve de nada. Tá? Então, aí, se for uma pessoa só, é o microfone bastão, ou um outro que a gente chama de shotgun. O shotgun é aqueles que é usado, geralmente, em novela. Eu acho que tem dele também, mas a gente fala mais à frente. Tem o outro, que eu esqueci de trazer, que é o figura 8. Tá? Figura 8 porque ele pega naquelas duas regiões. Pode deixar lá no microfone ali, ele tem duas cápsulas, uma de cada lado. Tá? Eu tenho um desse. Sempre foi meu sonho, eu achei um barato vendendo na internet, comprei. Acho que usei uma vez, né? Mas eu tenho, tá lá, quietinho. Estou até vendendo, infelizmente. Roxo, eu vou trazer meu microfone aqui para a gente usar ele. Serve de nada. Ele não é um microfone voltado para o ao vivo. Ele é um microfone de estúdio. Tá? Geralmente, esse aqui, na verdade, eu coloquei com figura 8, mas ele tem várias funções. Tá? É que eu não achei um exemplo de microfone só figura 8. Mas ele tem os botãozinhos ali, ó, bem na parte de cima, debaixo da cápsula, se conseguirem enxergar, ele tem como se fosse um sinal de infinito. Tá? Esse aí é o desenho de figura 8. Mas eu trouxe isso aqui para vocês saberem que vai montar um estúdio, gravação, talvez isso aqui atenda a vocês. Já existem outros. Tá? Inclusive, a própria Shure já faz outros. O shotgun, que é o próximo, esse vai ser usado também em ambiente muito específico. A gente tinha um desse aqui? Eu acho que tinha, não tinha? O pessoal confunde ele com microfone de coral. Não é. Ele é um microfone que vai pegar de cima. Shotgun, porque ele vem numa armação, parecendo uma arma mesmo. Uma gaiola. Aí depende do nome que o pessoal vai usar. Mas ele fica de cima, e aí vai ter alguém segurando a vara, né, o pedestal, e vai direcionar. Ele não vai aparecer nas imagens, tudo, mas ele capta muito bem. Ele tenta ser direcional, igual na imagem que a gente viu lá, mas ele é de uso específico. Aqui geralmente você vai ver o pessoal segurando, ele está aqui assim. A vara. Gente, para vocês saberem, tamanho de diafragma, ele impacta geralmente se ele é mais sensível ou não. Tá? Isso aqui depois eu vou ler com o roxo, quem quiser, a gente pode mandar para vocês.
Mas só para vocês saberem que existe tamanho de diafragma pequeno. O shotgun é óbvio que ele é pequeno, porque é um microfone pequeno. Tá? Médio, condensadores. Aquele que eu falei que era meu é um microfone condensador, então ele é de tamanho médio. Tá? Grande também é condensador, tá? Que é uma cápsula maior. E aí alguns tipos de microfones são os dinâmicos. Tá? Condensador que eu já falei. Condensador a gente tem ali, que eu... a gente tirou. Da bateria era condensador. Geralmente, em bateria, você vai usar o condensador. Tá? Eu vejo o movimento, o pessoal trocando hoje, colocando esses de coral, porque é direcional. Ainda mais quando a gente tem uma estrutura aquela ali que segura muito som, aí você consegue tratar só o que você quer pegar. Então, isso é bacana. Quando a gente for falar de bateria, vocês vão ver que tem uma história nessa bateria aí. Tem um que eu não consigo achar, era um sonho de ouvir o som dele, que é um microfone de fita. Tá? Um microfone muito antigo, daqueles rádios antigos, quando a gente vê aqueles filmes americanos, do pessoal cantando em rádio. Aquilo era microfone de fita. Ninguém ainda conseguiu replicar aquele som. Tá? É um som, eu coloquei ali, um som vintage. Realmente eu gosto dessa parte analógica, porque o digital ainda não conseguiu trazer essa qualidade para o digital. Então, o digital tenta simular, mas se você tiver uma mesa analógica, se você tiver um condensador analógico, uma câmera de efeito analógica, nem sei se existe, não. O equalizador analógico, ele tem um som muito mais gostoso. O som de vinil, tá? Que está voltando. Então, é um conjunto de coisas. Tem muita mesa simulando, mas é isso. Ainda é um som digital, não fica 100%. Tem uma parte aqui que é bem polêmica. Caixa de som amplificador. Gente, não me julguem, tá? Quando eu cheguei aqui, a gente tinha... Davi sabe. Cubo de guitarra. Não lembro se tinha de violão, mas cubo do baixo. Minha mulher é baixista, eu dei um cubo para ela gigante. Né? Ela briga comigo hoje, que ela, mas você comprou, eu não consigo nem mais usar. Pois é, sou técnico de som, né? A gente tinha 2 retornos aqui, um retorno lá, um outro retorno lá, né? Mais a caixa, 3, 4 pessoas cantando, não sei, bateria, né? A bateria era para fora. E era ruim. Ruim por parte. Eu, como técnico, não consigo equalizar o que sai no PA, porque nem precisava. Só de volume de retorno e volume de cubo, já tinha som para 2 igrejas. Tá? De altura, de volume mesmo. E aí uma conversa que eu tive com os pastores, eu falei, gente, eu vou arrancar isso aí. A gente já tem estrutura de fone. Não tem necessidade. E desculpa, músico, eu amo vocês. Mas, assim, o guitarrista, o baixista, deixa baixinho lá o volume do cubo de vocês, que aí ok. Mas um aumenta, a bateria toca mais alto, o cara vai lá e aumenta o dele, aumenta, daqui a pouco não tem mais conversa. Então, foram uns bons meses aí de, não pode, não vai ter, não vai. Eu sei que não é a realidade de todo lugar, era a minha realidade aqui. Tá? Caixa ela pode ser passiva. Quando passiva? Quando eu tenho um amplificador lá, que está recebendo o sinal da mesa e amplificando o sinal para ela falar. Ativa, quando já tem um amplificador embutido nela. Como eu identifico? Ligou na tomada, é ativo. Tá? Basicamente, é isso. Ligou na tomada, é ativo. Não tem plug de tomada, não tem botão liga e desliga, precisa de amplificador. Tá? Tem imagem de amplificador lá? Não coloquei, né? Existem outras caixas. Quem conseguir enxergar, lá a gente tem o sub. É antigo, isso aqui eu não sei quando foi comprado, quando eu cheguei já existia. É gigante, é bom, o som dele é gostoso, mas ele é gigante. Né? Existe sub hoje de 8, que a qualidade dele é muito melhor. Existe sub, que é aéreo. Né? Que você vai colocar, quando você montar um paredão inline, tá? Então você consegue colocar. E até uma coisa que a gente está pensando no futuro aqui, se a gente conseguir se livrar disso,
Porque, às vezes, eu tenho estrutura tampando o som. Tudo bem que é grave. A frequência grave ela trabalha diferente. Tá? Mas, no alto, todo mundo consegue escutar com melhor qualidade, ou centralizar, ou mudar a posição. Uma coisa legal do sub, quem puder, coloca dentro da parede. Tá? É uma característica do grave. Ele se espalha muito mais fácil. Você vai precisar de muito menos volume para ele. Tem um que o pessoal está comprando muito ultimamente, que é aquelas caixas monitores. Né? Então, coloca lá no seu PC. Você tem, né, Davi? Davi tem lá. Consegue ouvir. Até onde eu estudei, eu lembro que eles eram muito agudos. Tá? Mas faz uns bons anos que eu não estudo mais eles. Tá. Alguém sabe o que é um direct? Sabe? Quer falar? Você sabe que existe 2 tipos de direct, né? Então, eu tenho um aqui, que é o ativo. E aí a gente conseguiu um novo, que é o passivo. E é um passivo duplo. Né? Roxo, quando é que a gente usa o ativo e quando a gente usa o passivo? Basicamente, o ativo ele vai limpar um pouco mais o sinal e instrumentos que não têm muita força, não tem muito volume para entregar. Por exemplo, violão. O amplificador do violão ele é muito fraquinho, ele depende de captar o que acontece nas cordas, o que ressoa dentro da caixa do violão e aí entregar. Só que ele não tem força suficiente. É diferente de você pegar um baixo ativo, que ele tem bateria, e aí ele tem capacidade de te empurrar muito volume, então você não precisa de empurrar mais volume. Então, o ativo você vai colocar para instrumentos que eles são mais fraquinhos, que eles não conseguem empurrar tanto, e o passivo você coloca em guitarra com pedaleira, você coloca em teclado, que daí o teclado ele já é amplificado, ele já consegue mandar uma quantidade de volume suficiente. Então, é isso. E aí, o nosso direct ele é duplo, é só para facilitar a vida. Você tem 2 caixinhas gigantes dessa e uma pequenininha. E aí, por exemplo, a guitarra estéreo, as duas estão aqui. A guitarra que não é estéreo, quando o guitarrista usa uma pedaleira e manda uma coisa para cada lado, você usa esse cara. O teclado que é estéreo, você usa só esse cara aqui e já está muito mais fácil, em vez de você ter várias caixas dessas aqui. Foi só uma piada interna isso. Então, basicamente, colocou uma bateria no instrumento, pode usar o passivo. Tiago, eu não tenho passivo. Pode usar o ativo. Você vai fazer menos ganho na mesa, só isso. Né? A gente vai passar sobre ganho. Detalhe, isso aqui salva a mesa e salva a caixa, tá? Eu já queimei uma caixa. Detalhe à parte. Né? E agora vamos para a parte boa, que é o café. A gente vai parar uns 15 minutinhos, vamos tomar um café, depois a gente volta que a gente vai continuar, beleza? Ah, detalhe, a gente vai colocar uma música agora, que eu pedi para o Henrique colocar, que ela é o nome do nosso treinamento hoje. Então, a hora que vocês estiverem trocando ideia, dá uma escutada, que é uma música interessante, beleza? Podemos? Bora. Vamos lá. Cadê o Henrique? E aí, Bala? Pelo amor de Deus, hein? É por isso que o som é muito melhor, velho. O som tá aqui na minha mão, tá vendo? Tem que depender dos outros agora para fazer as coisas. Obrigado. Banana. Vamos para a parte legal agora. Processador de sinal e Power Play. O processador de sinal eu coloquei aqui para a gente pensar na estrutura que a gente tem hoje. Processador de sinal
é aquele carinha ali em cima. Hoje a gente usa de retorno para os músicos esse carinha que é o PowerPlay P16M. Para que o sinal chegue nele, a gente usa cabo igual cabo de internet, cabo de rede. E aí, para que chegue um cabo XLR, que é o que a gente usa da Medusa, daqui para lá, eu não consigo colocar esse cara ali. E aí, se eu fosse fazer um fone com todos os cabos que a gente usa, hoje a gente tem uma média de 20 canais por culto, passar 20 canais daqui para lá, de lá para cá, lascou. A gente vai ter que gastar uns 100 mil reais só de cabo fácil. O roxo, ele é P10 ou ele é XLR? Esse aí é XLR, o nosso é XLR. O processador é XLR. Desse aqui que é P10. Tenho quase certeza. Eu acho que é P10. Depois a gente vê. Então, o que a gente faz? A gente manda os canais. Hoje a gente tem 8 canais que a gente usa aqui. A gente devolve esses canais para esse cara e ele transforma isso em sinal digital, onde a gente vai mandar só um cabinho de rede para cá. E aí, dele, vem só um cabinho de rede para cá. E aí, os músicos têm acesso a 8 canais aqui para eles fazerem o retorno de fone deles. O PowerPlay, ele é um cara que ajuda bastante a gente e ele divide opiniões entre os técnicos que trabalham no dia a dia, que realmente trabalham. Por quê? O que eu faço aqui na igreja? Eu pego os canais, por exemplo, da bateria, eu mixo a bateria e mando para o canal 1 do PowerPlay. No canal 2, normalmente está o baixo, e aí eu deixo ele em 0 dB. Tudo que o baixo está me mandando, eu estou mandando para o PowerPlay. E aí, o músico vai lá e coloca o quanto ele quer de volume. Tem técnicos de som que não gostam disso. O técnico de som vai lá, o técnico mixa e ele entrega para você. Então, vai começar o ensaio, passou tudo, acertou o ganho, tudo legal. Batera, toca. Ele toca, ele vai fazer uma mix pro batera. E aí, guitarra, toca. Ele está fazendo um retorno pro guitarrista, pro baterista do que o guitarra está fazendo. Vocal, canta, ele está fazendo aquele retorno. E depois ele vai ter que fazer para cada um. Vai de técnico, vai de estrutura que você tem. Beleza? Além disso, aqui na igreja, nós usamos de retorno um outro PowerPlay. Então, acertando a informação, o processador ele é P10. Então, a gente devolve da mesa para ele um P10. Até porque ele sai auxiliar de lá, né? Todo auxiliar, ele sai... É verdade. Ele sai P10 e aqui, entendendo isso, ele já vai sair com P10 também. E, então, na nossa estrutura aqui, a gente usa esses carinhas para o pessoal que tem, para os músicos, para quem está tocando. Então, o Davi chega com a guitarra dele ali, ele monta, eu mando para ele os sinais, falo para ele, ó, 1 está a batera, 2 está o baixo, 3 está a guitarra, 4 está o violão, 5 está o teclado, 6 está a voz, 7 está o ministro, 8 está o DM, que a gente vai falar daqui a pouco, e o microfone da mesa. E aí ele vai lá, enquanto ele toca, ele vai montando o fone dele e boa. Para o pessoal que canta, a gente tem aqui atrás, que é o mesmo cara que está passando na mão de vocês aí, que é esse PowerPlay aqui. Esse PowerPlay, nós usamos, tem 2 maneiras de usar, nós usamos ele estéreo. Eu mando 2 canais da mesa para cá, e aí eu mixo o que o cara que está cantando aqui em cima vai escutar. Então, eu passei a banda, está todo mundo acertado, todo mundo ajeitado. Banda, toca. Aí eu vou fazer o fone, eu vou subir a mix legalzinha ali, e aí o pessoal do vocal vai escutar. Por que eu disse que tem 2 maneiras? Eu tenho como mandar ele mono e como mandar ele estéreo. A gente vai falar mais para frente o que é o PAN. O mono, todo mundo vai escutar a mesma coisa dos 2 lados. É como se estivesse na sua frente.
Tudo que tiver aqui vai estar na sua frente. Eu uso estéreo por alguns motivos. Às vezes a gente não tem gente o suficiente para ter uma pessoa de cada naipe cantando. Então, às vezes tem uma pessoa... Roxo, quer fazer um teste aí já? Entra na mesa aí. Depois a gente... Coloca o meu microfone para cá. Espera aí. Fala aí. Eu estou saindo... Calma aí. Só desse lado? Ele erra os lados, é normal. Direita e esquerda, não sou bom. Ó, eu estou me ouvindo normal porque eu estou aqui, tá? Mas quando a gente for falar de mapa sonoro, né? O palco sonoro, aí isso vai ficar mais claro. Aí agora inverte, Roxo. Tá? Aí agora eu me escuto um pouco no retorno, porque ele deixou no retorno ali, mas aqui para mim não tem nada. Tá? Então vocês aí estão escutando tudo lá. Né? Aí fica uma coisa estranha, né? Exato. Agora faz o que a gente faz, Roxo. Só dá uma... Deixa ele desse lado aí, mas joga um pouquinho de peso só. Aí vocês devem estar escutando alguma coisinha, mas a maior parte ainda vem de lá. Né? Percepção, vocês conseguem pegar um pouquinho. É isso que acontece no fone. Então, a gente tem, por exemplo, duas pessoas do mesmo naipe, vai ficar uma voz muito parecida. Eu jogo uma um pouquinho para o lado, outra um pouquinho para o outro lado. Ou então, para o ministro que está cantando, ele está aqui na frente, ele não está olhando quem está aqui atrás. Vai ter um solo de alguma pessoa aqui. Às vezes está um pouquinho mais para esse lado, porque daí ele tem noção. Ou então, o DM vai falar com ele, que o DM está ali desse lado. O DM fala, e se está desse lado a voz do DM, ele vai olhar para cá, só que o cara está ali daquele lado. Então, vai ficar perdido. Então, a gente usa para esses dois motivos. Um, para organizar o que a gente está escutando, ter uma percepção do que está escutando, e para essa questão do palco sonoro que o Thiago falou. Fale. É o diretor musical. A gente vai falar mais para frente, mas o diretor musical é o carinha que fica no fone falando, ó, intro. O nosso fica aqui, normalmente. Não, porque normalmente é alguém que está tocando. Eu apontei para cá, porque normalmente o Davi está tocando guitarra, ele está no DM também. Tanto que aquele microfonezinho ali, ele sempre é o de DM. Então é ele que vai falar a introdução, o refrão, o pré-refrão. Ó, agora o pastor está orando. Pessoal, a gente vai fazer tal sequência de acordes para seguir, entendeu? Tem igreja que faz o DM separado, mas normalmente o DM fica do lado do técnico de som. E aí ele é responsável por dar o mapa da música para as pessoas. Então, por exemplo, tá tocando, a igreja está cantando muito forte, o DM vai ser o cara que vai falar no ouvido de todo mundo, gente, para de tocar um pouco, vamos deixar só a igreja cantar. E aí todo mundo, a banda inteira diminui, ele é o cara que é responsável para fazer todo mundo ficar sempre na mesma página, por isso que ele é chamado de diretor musical. Ou MD Musical Director. Vamos falar de interface de áudio agora. Na interface de áudio, existem dois tipos possíveis de a gente usar a interface de áudio também. Hoje, nós usamos a Focusrite. Então, o mesmo esquema que a gente faz de mudar o sinal de analógico para o digital, a gente usa essa interface. Então, a gente pega mais dois auxiliares, manda para esse cara via cabo, e aí, a parte de trás aqui, vocês podem ver, tem um USBzinho, esse USB manda para o computador, e aí a gente manda a live para ele. Tem a solução, que não está aqui, mas tem mesas que já tem essa interface de áudio integrada nela. O que isso ajuda? Você não tem mais um cara no meio da sua linha, você vai mandar direto o cabo USB para o seu computador, e algumas interfaces de áudio deixam você gravar o que está fazendo e gravar multipista. O que é o multipista? Se essa mesa aqui eu gravasse ela, se eu tivesse uma interface de áudio nela, eu gravaria todos os canais aqui, todos os 8 canais, em 2 vias, estéreo. Eu não vou conseguir mexer nesse som num pós-processamento, numa gravação, em alguma coisa assim. Ou quando você tem uma mesa de som que ele grava multipista, você vai receber 8 canais diferentes no seu computador. Então você pode fazer pós-processamento, é ali que você vai colocar efeito, você vai fazer um monte de coisa no pós. Tem igrejas que fazem isso ao vivo e tem gravações, que daí você grava os canais e depois você trabalhar durante algumas semanas para daí você lançar a música. Aqui está a parte de ligando equipamentos. Aqui tem uma sequência que a gente colocou só de exemplo, porque não necessariamente é a ordem.
Aqui para a igreja, eu fiz uma ordem, lá no grupo do som tem uma ordemzinha certa, porque existe uma sequência lógica para você ligar. Não adianta você ligar o PA e depois ligar a caixa de som, porque daí pode ligar o PA e depois ligar a mesa, que pode acontecer o que aconteceu com o Thiago, de você queimar o equipamento. Por quê? A partir do momento que eu ligo a mesa de som, o som, quando ele passa dentro do cabo, isso aqui é energia, não está passando som aqui, não tem volume passando aqui, isso aqui é energia. Então, se eu ligo a caixa de som, depois eu ligo a mesa já está mandando coisa. Então, eu já vou mandar algum sinal para lá e eu corro o risco de queimar. Então, por isso que tem que ter uma sequência lógica, tem que ser estudado qual que é o sistema que tem na igreja, o sistema que tem aqui, e ligar nessa sequência lógica. Não é simplesmente porque eu quero que ligue primeiro o crossover, depois do crossover dele mutado, aí liga a mesa, depois liga a PA, depois liga a nossa potência. Tem uma sequência lógica exatamente pelo cuidado e prevenção dos equipamentos. E aí o legal é que a sequência... O que é crossover? O crossover é o cara que você... Essa mesa tem? Essa mesa aqui, ela só tem saída estéreo. Ela tem duas saidinhas aqui, LR. Esse cara aqui, ele vai mandar para o LR a frequência de 20 Hz, que é o mínimo que a gente escuta, até 20.000 Hz, que é o máximo que a gente escuta. E simplesmente isso. E aí, se eu pegar esse cara e colocar no meu sistema de som hoje que eu tenho aqui, 20 a 20.000 vai sair no PA e 20 a 20.000 vai sair no sub. Então, eu estou subutilizando o meu subwoofer e eu estou forçando demais a minha caixa de som. O crossover é o cara que vai indicar para cada frequência para onde que ele vai ter que ir. Frequência de 20 até 120 no máximo, frequência subgrave, vai para o subwoofer. De 120 até os 20.000 Hz, vai mandar para a caixa de som. E aí a caixa de som faz o serviço de mandar para o woofer, para o Twitter, para cada lugar. A caixa de som tem um crossover embutido. Mas não daria para fazer isso na mesa? Tem mesas que sim. Nesse caso, não tem como mexer. O que é o máximo que eu poderia fazer, se eu não tenho subwoofer, nesse caso aqui eu tenho a equalização, eu tiro a frequência grave. Mas, caso contrário, não. Tá, eu estou questionando ele aqui, mas ele sabe. Nesse mesmo exemplo aqui, a gente tem 4 caixas aqui, ó, né? E tem mais 2 que são sub. Não dá para ligar. Já não dá para ligar. Porque estou usando 2 saídas ali, vou ligar 2 caixas. Acabou. Outra função do cross é isso. Você vai pegar esses 2 sinais e vou mandar para quantas caixas o meu crossover aceitar. O nosso lá tem 8 saídas, se eu não me engano. Então, eu consigo pegar ali esse sinal, faço um tratamento. Alguém fez, né? Esse tratamento no cross lá. Vocês vão ouvir muito falar de matrix, né? Alguém foi lá e configurou uma matrix de som dentro do crossover. A nossa mesa dá para fazer. Não faço ideia, desculpa, não faço ideia de como fazer isso. É muito complexo, é muito avançado. Às vezes que eu tentei mexer com isso, só piorou. Então, aí tem que chamar alguém que vive de som. Eu não falei, eu sou técnico de TI, eu trabalho com infraestrutura. Eu entendo muito de redes, servidores, de som, foi apanhando na vida. Quando eu cheguei aqui e vi um cross, falei, caramba, tem 4 caixas de palco, tem 2 sub, tem outros usos que eles faziam lá pelo cross, e comecei a entender. Poxa, é um sistema que é utilizado em som, que eu posso tratar a frequência, igual o Roxo falou, eu quero as frequências graves lá e médio agudo para cá, e consigo ligar mais sistemas. Então, aqui a gente usa 4 caixas e 2 subs. Tá? É uma das funções também do cross. Uma coisa que dá para fazer, você tem 2 ambientes, você quer mandar o mesmo som para os 2 ambientes iguais, por exemplo, se a gente tem um salão aqui, lotou esse salão, a gente tem um salão auxiliar, eu tenho mais 2 saídas que eu posso mandar para outro lugar independente. E aí, com a maravilha da mesa de som digital, diferente da analógica, eu estou fazendo o som aqui, que está saindo do meu crossover aqui, tem alguém em outra sala que está saindo desse crossover, mas está controlando o som de um tablet, não necessariamente está lá. A mesa que o Thiago ama, adora e venera, não dá para fazer isso. Se você não estiver na frente da mesa, com a mesa na sua frente, não faz. E uma coisa legal da lógica de... Perdi o controle. Da lógica de você ligar os equipamentos, desligar é a sequência inversa. Se eu liguei
na sequência 1, 2, 3, eu desligo na sequência 3, 2, 1 e acabou. Isso aqui é uma coisa que não só o técnico de som tem que prestar muita atenção, o técnico, o cara que está ajudando a montar aqui, como os músicos. Por quê? A mesma lógica que eu disse, de você ligar a caixa de som e aí você ligar a mesa depois, funciona para ligar instrumento. Então, por exemplo, se eu estou com um canal ligado, eu já estou com a minha mesa ligada, já estou com o meu PA ligado, e aí eu já estou com tudo aberto, como se eu estivesse mandando para o PA, e o meu amigo que toca violão vier aqui e plugar, perfeito, excelente a sonoplastia. Vai dar um pico de sinal. Se der um pico de sinal, forcei caixa de som, forcei sinal na mesa, ou eu queimo ou eu queimo o meu canal ali na mesa, ou eu queimo o pré-amplificador do instrumento, ou eu queimo minha caixa de som. Uma das lógicas. Então, é um cuidado que todo mundo tem que ter aqui dentro. Desde o cara que está começando a ligar a mesa de som, até o cara que está aqui em cima e ele vai ligar. Inclusive, para quem canta, pegar o microfone mesmo com ele mutado, ele pega. Então, não adianta você chegar aqui e a gente está falando com o instrumentista, passando o fone, e você pegar... Você vai fazer isso com a gente. E aí corre o risco de queimar a caixa, queimar microfone, estragar a caixa, estragar o microfone. Então, é um cuidado que todo mundo tem que ter. Exato. Exato. Tá ligando e ouve um pá, olha que liga, é isso que pode queimar. Exato, exato. Qualquer barulho que não foi esperado, ele está errado. Bom, vamos para a parte dos recursos da mesa. Você quer começar? Bom, a gente vai falar os recursos que a gente tem na nossa mesa hoje e o pessoal das outras igrejas vão conseguir aplicar no que vocês têm lá. Basicamente, o que a gente colocou aqui é bem simples, é bem básico, para que a gente consiga aplicar em todo lugar. Basicamente, a gente vai ter tudo em quase todas as mesas, tá? Então, ganho. A gente tem ganho na mesa analógica também. Tem quanto ganho aí, Roxo? A maravilha do digital é isso, ó. Demora fechou o pra tablet, carregar. ele fechou a aplicação, acabou. Aí você espera ele acordar. Né? Analógico não, tá aqui, ó. Cadê na você mão. aqui? Achei. Você está com mais 17 dB de ganho. Vamos fazer a passagem rapidinho aqui. Coloca em 0. Aí em 0 vocês vão escutar isso aí, vocês estão escutando, ó. Tá vendo? Estão escutando? Não? Vamos lá, Roxo. O que a gente faz? Passagem de som. A gente vai mutar, geralmente. A gente vai mutar aqui para quem está ouvindo e falar, toca aí. Davi, toca. Igual, sei lá, que músicas vão tocar mais forte, mais pesada, desce o braço. Ah, não estou escutando. Você não tem que escutar, não. Deixa eu passar primeiro o ganho. Tem uma estrutura da nossa mesa, na analógica diferente. A analógica, quando ela bater 0, tá bom. Tá? Aqui está 2, já está começando a passar. A gente trabalha com menos 12. Menos 12. Eu não sei o porquê que o digital é diferente, mas é um padrão que foi adotado no digital. Então, pico de menos 12. Tá? Normalmente, é fácil identificar isso. Deixa eu alterar aqui para vocês verem. As mesas de som, vocês não vão conseguir enxergar certinho, depois eu passo, a hora que for fazer a dinâmica que cada um vai olhar, vocês vão ver. Mas tanto a mesa de som digital quanto a mesa de som analógica, o lugar certo de dar pico de sinal é no verdinho. Todas as mesas são verdinhas. A partir do momento que eu estou falando... E eu estou com o compressor, peraí. A partir do momento que eu estou falando e ela está dando amarelinho, está com problema. Eu estou forçando o sinal. Então, é o momento que não está legal. É o aceitável ainda, Dá né? um piquinho, tudo bem. Mas chegou no vermelho, você já está com problema de sinal. Então, ganho é o sinal de entrada, tá?
É o que você está permitindo entrar na mesa. Ah, ganho e volume é a mesma coisa? Não. Se fosse a mesma coisa, os dois chamavam volume, né? Então, é o ajuste pré-amplificado. Por quê? Depois disso, você vai trabalhar equalização, volume, pan, efeito. Tá? Então, é o sinal que eu estou mandando daqui para a mesa. Isso é o ganho. E volume? Volume é tudo aquilo que você faz só uma depois. coisa. Ganho. A importância do ganho. Se o Thiago continuar falando aí. Tudo bem com você? Você dormiu bem hoje? Não, não dormi bem. Não. Sobrou. Se eu aumentar demais o ganho, não é porque está chegando pouco sinal que eu vou aumentar e vai dar bom. Exato. Quanto mais ganho, mais forçado o sinal está chegando. Então eu tenho que chegar numa lógica aí de ganho para o instrumento ou para a voz que a gente está usando. Pode seguir. Mas chegou no ensaio, que aqui na igreja acontece sábado, passou o ganho, aí você vai começar a trabalhar. Tá? Volume. Uma coisa que eu falo bastante com o pessoal. Está aqui o violão, tem o som do violão, natural. Tá? O técnico, não fica enfiando a mão no violão e colocando agudo, médio. O som tem que ser o som do violão. Tá? O mais próximo disso. Tá tudo certo? Aí você vai dar volume. Fala, ô Roxo, você vai tocar, eu vou começar a passar aqui. Já que você é músico e você vai controlar o seu som no seu retorno de fone, então eu vou passar a caixa. Aí chega no volume razoável ali, um primeiro volume, para depois passar o restante. Equalizador. Tá, é isso que eu falei. Equalizador, geralmente, no meio de uma música ou outra, você vai identificar alguma deficiência. Eu já conheço o som do violão. E aqui, natural, ele chega uma coisa, na caixa outra. Aí eu vou corrigir para que ele chegue o mais próximo possível do som do violão. Tá? A gente é técnico de som, a gente não é produtor musical. Tá? Ainda não. Quando a gente chegar a ser produtor, aí vai fazer aquilo que o Roxo falou, pegar a gravação multipista aqui, que é natural, aí lá a gente trabalha, lá a gente produz. No salão, não. Só para a gente ter uma ideia de equalização, eu vou mexer na equalização da voz do Thiago aqui, para vocês verem o que... Deixa mais bonito aí. Não dá. Só dá para estragar. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Se você não sabe mexer em equalização, é melhor não mexer. Desliga ela, a equalização. Desligado. Essa aqui é a minha voz, teoricamente, natural, passando pela caixa. Para os bons músicos, aí os vocais, eu sou baixo, né, em voz. Eu gosto de falar grave, mas às vezes que som abafado, é som horrível, inaudível, né, dependendo de como for, fica inaudível. Aí entra um pouco da função do equalizador. Grave dá peso. Pode ligar, Roxo, deixa tudo fletado. Tá fletado. Tá tudo flat. Vamos lá. Grave é peso. Agora vamos colocar médio, agudo. O agudo ele vai dar o brilho da voz. Tá? Embora eu não seja muito fã. O médio ele também vai deixar um pouco abafado. Então, por isso que tem que trabalhar. Tem um puff-puff, quando eu falo. É a função de baixo ali. Ó. Esse puff é passando grave demais. Tá? Então, eu vou trabalhar no high pass. Eu vou deixar passar tudo que é frequência alta. Voz, violão, às vezes guitarra, instrumento de cordas que não seja grave, eu vou trabalhar com corte de 200 a 250. Precisa testar isso, mas é nessa faixa. Você cortou em quanto? Tá Nada ainda, né? cortando em 90 dB. Corta em 90 lá, Hz. Corta lá em 250. Cortado. É uma coisa que tem que testar também, mas está vendo? Ó, perdeu peso. A regra é voz, corta 250. Não é uma regra. Não é uma regra. Então precisa testar, porque se está com um quarteto aqui, Arauzo Reis vem cantar aqui, manda o baixo embora. Você pode vai embora, acabou. Então, é algo que o técnico tem que ter sensibilidade, não é só sair cortando. E aí o cuidado que você tem que ter, falei. Novamente, eu não sei que você cortou, mas... Eu tirei todo o médio possível. Está sumindo. Gente, trabalhar com equalizador não é fácil. Tá?
Eu tenho um aplicativozinho que às vezes eu consigo pegar algumas frequências que estão cortando, que estão sobrando aqui no salão, só que tem que saber que é exatamente esse microfone, tá? A deficiência. Aí eu tenho Não é uma que ir coisa lá. fácil também de identificar, ó, Não. Isso porque aí, ele fica loucão, porque quando você vai falando, você não fala uma frequência só, e ele vai mostrando aqui o que está sobrando. e aí vai dar alguns picos ali, ó. Aí lá, no equalizador, eu consigo uma coisa que a gente chama de Q. Se eu não sei a frequência, eu sei que é grave o que está sobrando aí. Eu abro o Q, ele vai fazer uma parábola gigante, e tudo aquilo que for perto do que a gente imagina que seja, ele vai começar a filtrar. Exato, a gente está fazendo uma solução paliativa isso aqui, entendeu? É uma coisa que a gente falou aqui. Existe microfones para isso, mas você não deixa o microfone na igreja. Isso é $8.000. A gente até poderia ter aqui, mas, gente, a gente vai fechar a igreja hoje, vai fazer passagem de som aqui para equalizar, para ajustar. Qual que é o problema? Hoje está 35 graus, o som é uma coisa. Exato. Amanhã, aqui em Campinas, está menos 10. Mudou o som. Além dos $8.000 do microfone. Fora Exatamente. o sistema que custa acho que R$4.000 no sistema. Fora o computador MacBook que você tem que ter porque só roda em Mac. Fora o técnico que tem que saber usar. Aí isso é um detalhe aí que daí não dá para pagar. Mas de efeito é isso. O ideal é mexer o menos possível. Tá? É uma tendência nossa de achar que a gente entende demais o equalizador e sair mexendo, e no meio da música, do culto mesmo rolando, a gente está lá mexendo, subindo, descendo, e aí fica uma coisa, vira circo, né? Exato. Compressor e gate. Compressor e gate é uma coisa que só vai ter em mesa analógica. Fale. Então, a analógica tem, só que vão ser mesas um pouquinho melhores. Essa mesa aqui, por exemplo, ela não tem nem compressor nem gate. Vamos começar pelo compressor, que eu, sem querer, dei um spoiler aqui. Eu posso falar o mais alto que eu quiser com o compressor ligado, que ele realmente vai comprimir tudo que eu estou falando. Então, eu vou falar para a mesa, eu quero que até tantos hertz, até tantos dBs, na verdade, essa quantidade de dB vai travar. E aí, eu tenho algumas coisas que eu consigo fazer. Eu consigo falar, ó, eu vou demorar 3 milissegundos para começar a travar. E eu vou demorar, depois que ele falar, 5 milissegundos para travar isso de novo. Então, isso a hora que a gente vier na prática aqui, vai ser mais claro. Eu vou colocar aqui no meu microfone um compressor extremamente forte. Eu posso falar aqui, eu continuo falando o mesmo volume de voz, só que eu travei a compressão. E aí você está vendo que a hora que eu começo a falar, a voz sai alta e depois ela trava. É o esquema que eu falei de o quanto tempo demora para começar e o quanto tempo demora para ele travar. E aí, dentro desse cara, depois que eu fiz a estrutura de ganho, principalmente para a voz, depois que eu fiz a estrutura de ganho, se eu aumentar muito o ganho e o cara da voz não está entregando, seja porque ele está inseguro, seja porque ele não está com a voz boa no dia, seja porque ele está com algum problema na garganta, alguma coisa assim, e aí ele está cantando baixinho, e aí ele está só falando aqui e tal, não sei o quê. Se eu continuar dando ganho aqui, tem volume ambiente, e aí a caixa de som pega, e aí vai dar microfonia. Então, o compressor vai fazer com que esse sinal, eu dê um ganho no sinal que ele já está me dando. Então, eu só pego esse sinal e aumento. Eu pego literalmente o sinal e dou um volume no sinal comprimido. Então, ele vai travar para mim o sinal e eu posso usar esse sinal onde eu quiser. O gate, ele é um pouquinho mais complicado. Por exemplo, se eu ligar o gate aqui agora, eu estou falando, vocês não estão percebendo diferença nenhuma. Só que, se eu vier aqui e fizer isso, eu acabei com ele. O gate é literalmente portão. É eu falar para a minha mesa de som, da onde até onde eu vou usar, eu quero que a minha voz chegue. O contrário ele também faz. Eu posso usar, daqui eu não quero, aqui eu uso, aqui eu não uso. Ou então ao contrário. Essa faixinha aqui eu não quero. Eu quero que use só as frequências extremamente altas e as extremamente baixas. Para que a gente usa isso? Ou a gente usa quando a gente está com um problema no instrumento. Então, por exemplo, esse cara aqui, veio um violão muito ruim e ele está vindo um sinal bem baixinho, só que está vindo aquele ruidinho horrível que atrapalha a gente muito. O
que eu faço? Eu jogo um gate ali que vai acabar com essa frequência e acabou o meu problema. Ou então, tem muita gente que gosta de usar o gate com um palestrante, com um pregador, com quem for. Porque daí a hora que o cara para de falar, corta o que ele estava falando. E aí não fica qualquer ruído de fundo, qualquer problema de qualquer sinalzinho a mais, qualquer sinalzinho a menos. Qual que é o problema desse? Eu não gosto de usar com microfone, de palestrante, geralmente. Porque fica aquela coisa, e aí volta... Então, assim, a pessoa não fica natural, tá? Onde a gente mais usa? Hoje é na bateria, né? Bateria, exato. A bateria, a questão que a gente tem hoje com a bateria está enclausurada. Então, todo o volume que você teria numa bateria aberta, ele está se dissipando para todo lugar. A partir do momento que a gente enclausura a bateria, a gente trava todo o volume ali dentro, ou o máximo possível de volume ali dentro. Então, quando eu bato em uma peça da bateria, e aí eu tenho 9 microfones, no caso da minha bateria aqui, eu não quero que o microfone do over capte o que a caixa está fazendo. Então, eu falo, ó, gate, você só vai abrir quando você receber o sinal da caixa. Como é que eu faço isso? Estudando frequência e colocando o baterista para tocar durante 2 horas seguidas e eu vou mexendo e escutando. Então, isso serve para todas as peças ali da bateria. O gate, ele vai realmente ser um portão. Eu quero que só isso aqui funcione, quero que só isso aqui trabalhe, quero só receber isso aqui e só entregar isso aqui. Lá, quando você olhar na mesa, vai estar escrito no gate, lá vai ter... tail, né? Que é a cauda. É muito usado, é mais usado para matar essa cauda. Então, quando eu bato aqui, vai ficar ressoando. Com o gate, ele vai parar, ele corta. Exato. E aí, dependendo da configuração que o roxo fizer, ele vai assim, ó, você vai parar durante 400 milissegundos e vai abrir o microfone de novo, tá? Para se vir um sinal, ele liberar. Então, essa é a ideia do gate. Compressão e gate são coisas que não são essenciais para serem usadas. Um bom som sai com ganho passado direito, volume passado direito e, dependendo de como for, mexer em alguma coisa de equalização. Compressor e gate só vai te ajudar quando você souber mexer, porque senão ele vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Se eu vier aqui, como eu já mostrei, se eu vier aqui e começar a travar a minha compressão aqui, eu falando tudo bem, porque daí eu venho aqui e aumento o volume boa. Só que você imagina alguém que está cantando, fazendo um solo lindo, maravilhoso, e aí vai dar aquela nota extremamente aguda e você não escuta. Porque o seu compressor estava travando. Então, gate e compressor, você testa no ensaio, saiu legal, testa mais uns 3 ensaios, para depois você botar no play de verdade. Um detalhe a gente pegou aqui, só do compressor. De vez em quando vem aqui o Vitor Quevedo. Gente, é um cara fantástico. Vale a pena quem não conhecer ele. E a gente estava com o compressor ligado lá. Eu sou da linha que não tem que usar. Para mim, não vejo diferença, não preciso disso aqui. Né? O Roxo eu tenho ouvido mais novo, né? Muito. O Roxo é metade da minha idade, então o ouvido dele está melhor que o meu já. E o Quevedo, ele, sei lá, o cara é mestre de música, toca a viola. Detalhe, essa era a primeira vez que ele veio, eu estava, sei lá, um ano... Segunda vez que eu tinha conhecido ele. A segunda vez, eu estava pouquíssimo tempo aprendendo a mexer no som, eu era o bobo que testou em um ensaio o compressor e o gate e achou que estava bom. Ouviu falar do compressor, vamos usar? Exato. Aí o bonitão veio aqui, deu um blém na viola dele. Desliga o compressor para mim, por favor. Eu não sabia nem onde estava o compressor. E não só, né? A gente conversou com ele e falou, ó, desculpa, humilde, né? Falando, a gente não viu diferença nenhuma. A gente pode ligar de novo? Ele, claro. Você viu aqui, ó, os picos, aqui, atachou e... Eu falei, Roxo, desliga, cara. Desliga aí, porque Só desliga. o cara é bom, nós Exato. não. Aí entra a humildade de quem é técnico de som, não conhece, e o músico que está aqui em cima conhece, pergunta, velho. Não vai fazer mal, você não vai ficar... parecer menos inteligente, menos capacitado, se você vier aí e perguntar para o cara, velho, faz de novo aí, só para eu testar um negócio. O que você achou? O que você escutou? O que você sentiu? Porque o som é um trabalho conjunto, entendeu? Do quê? Do renomear? Ok. A questão do renomear canais, entendi. A questão do renomear canal é basicamente aquela sequência lógica que eu falei para vocês. Se eu venho aqui na minha Medusa e eu sei que o
meus 3 canais primeiros aqui é baixo e os 2 canais de guitarra. Se eu vou lá em cima e coloco canal 1, 2 e 3, o próximo técnico de som, ou eu mesmo na segunda música, já não vou lembrar o que é. Eu uso 30 canais, 32 canais. Já teve cantata nossa que a gente chegou a usar 40 canais. Como é que eu vou lembrar o nome de 40 canais e a sequência deles? Não vou lembrar. Então eu chego lá na minha mesa digital, seleciono o canal, mudo o nomezinho, acabou. Como é que eu faço na minha mesa analógica? Não faz, né? Fita crepe. Fita crepe, canetinha, acabou. Aquela Yamaha que eu falo, ela tem uma faixinha branca que ela aceita ser escrita. Um detalhe de Medusa que a gente não falou na hora. O legal de Medusa é que ela é muito prática. Ela vem sempre numerada de 1 até o número que você quiser. Então, essa aqui é de 1 a 12, aquela de 1 a 12, aquela de 1 a 12. E aí, qual 1 eu estou falando na mesa? Então, a gente elegeu, na época, a nossa Medusa principal. Essa que é de 1 até acabar a Medusa. E no resto, ou você numera com a etiquetadora. Teve alguém que tem uma ideia brilhante, eu acho. Está escrito lá baixo, guitarra. E a gente tem uma que é só bateria, que era a Medusa bateria. Então, ali você nem se preocupa muito. Tá? Você pode usar na sequência que quiser. Uma boa prática. A Wii não segue isso. Tá? A Wii é um pouquinho diferente. Mas uma boa prática. Canal 1 geralmente é bumbo. Não sei porquê, mas alguém convencionou isso. Geralmente, canal número 1 é o bumbo. A Wii, canal 1 e 2, ela é tratada como high pass, então ela aceitaria direto um instrumento, e ali você consegue colocar alguns simuladores de amplificador. Tá? É uma mesa barata e que tem uns recursos que a nossa não tem. Inclusive, a Wii ela já vem com uma interface de áudio nela, e a nossa, se quiser, da última vez estava R$10.000, né? Mais ou menos. O Fabião, quanto que você viu da última vez? Hã? Mas a Dante a gente não gosta dela, gosta da outra, né? A outra é bem legal. É porque a Dante tem uma limitação. O protocolo Dante é um protocolo de rede para som e ele deixa você gravar no máximo 32 canais multipistas. Ah, Thiago, mas a sua Wii não é a sua SI não é 32 canais? É, mas ela aceita um stage box que vira 64 canais. E aí, eu vou gravar no Dante só 32. Os outros 32 você perdeu. Exato. Essa mesa aí não sai nenhuma originalmente com isso. O legal é que uma a gente está falando que custa de 5 a 10 mil, que é a Wii, e a outra era 70 mil, e a de 70 mil eles não colocam a placa. Exato. Mas é comercial. Eu pedi para mudar ali, porque efeito e pan é quando a gente entra no mapa sonoro. Tá? O que é mapa sonoro? Então, o Alan cantou aqui para nós, ele estava aqui, ele é o ministro. Né? Geralmente o ministro a gente deixa ele em 0 no pan, não faz aquela divisão. Tá? Alguns instrumentos a gente também não faz a divisão. O bumbo, ele fica no pan, fica em 0. Baixo, geralmente, também. Ah, mas o baixista está lá. O som grave, geralmente, o pan fica central, fica em 0. Tá? E aí você começa a montar seu mapa sonoro. O guitar está aqui, aí eu começo a mudar um pouquinho. Não é que vai ficar 100% do peso dele aqui, tá? Mas eu vou colocar, aí depende, às vezes 70%, 60% a mais para esse lado aqui. Violão, mesma coisa. Você começa a montar um mapa sonoro. Tá? Voz, mesma coisa. Não é o ministro, né, o dirigente, cada um chama de um jeito na igreja. Eu estou cantando daqui, a minha voz vai estar mais aqui. Quem está lá vai escutar um pouquinho. E a gente aplica isso para o fone, igual o Roxo falou também. Tá? O pan ele é usado para dar esse panorama. Tá? Pan é panorama. O efeito é a mesma coisa. Então, pensa que eu estou cantando aqui e tem alguém cantando atrás também. Então, eu vou usar um delay na voz de quem está atrás. O Roxo usa para outras coisas. Não estou falando que o efeito você não usa para o que você quiser. Ele tem funções. E isso, para quem está em casa, pensa quem está lá em casa, lá na frente da TV, ele consegue sentir isso. A nossa cabeça já faz esse mapeamento. Tá? Então, eu estou cantando aqui, tem outro cara cantando para cá. Visualmente, ele está vendo, e no palco sonoro, ele consegue ver que quem está aqui atrás, a voz demora um pouquinho mais para chegar. Na prática mesmo, quase ninguém percebe. Tá? Porque a cabeça já trata isso natural. Então, é só um pouco dessa diferença. De efeito, o Roxo usa para outras coisas aqui também.
mais uma questão do PAN, é a bateria. A bateria, como o Thiago disse, o bumbo, a peça de baixo, ela é sempre central. Ela é quem está marcando o tempo da música. O resto das peças eu posso trabalhar. Por exemplo, a nossa bateria, e aí você vai ter uma divergência entre técnicos e técnicos, tem técnico que gosta. O jeito que eu estou olhando a bateria é o jeito que eu vou escutar ela. Então a minha caixa está levemente centralizada, o meu chimbal está um pouquinho para a minha direita, o over da direita está literalmente na direita, o over da esquerda está na esquerda, o tom 1 está um pouquinho para a direita, tom 2 está um pouquinho para a esquerda e o surdo está totalmente na esquerda. Isso eu gosto de ver assim, porque eu estou mixando para quem está aqui no palco, quem está assistindo a live. Tem muito produtor musical que faz o contrário. Ele é como se ele estivesse olhando a bateria. E aí muda toda a lógica. Isso é só para você ter uma percepção desse palco sonoro. Quando o cara faz uma virada, você escuta a virada. Quando o cara está usando 2 amplificadores, no caso o Davi vai mostrar para a gente aqui, 2 amplificadores aqui na guitarra, você escuta uma guitarra diferente de cada lado. Então ali você monta o seu palco sonoro. Isso funciona muito melhor quando você está na live do que quando você está aqui no salão. Como você está normalmente usando um fone de ouvido, você vai ter uma percepção muito maior. E o efeito é outra coisa que você vai usar escutando. A nossa mesa de som hoje, por exemplo, a gente tem 29 tipos de efeitos diferentes que você vai usar para determinadas coisas. Por exemplo, a bateria. A gente usa o drum hall, que é uma bateria para como se você tivesse, a bateria estivesse numa sala tratada para você escutar a bateria do melhor jeito possível. Então a caixa, a hora que você bate nela, se eu colocar só o meu compressor e o meu gate, eu vou ter aquele som extremamente seco, só uma paulada. A hora que eu coloco um efeitinho, eu tenho a paulada, só que o som cresce, o som fica mais bonito. Mesma coisa do bumbo. E aí, voz. Voz eu posso colocar o delay, eu posso colocar um ping-pong delay, que a voz fica andando de um lado para o outro no ouvido. Eu posso colocar aquele efeito bonito, que a voz fica ecoando muito tempo. Isso vai ser a banda que você está usando, os instrumentos, quem está, o estilo de caixa que você tem. Porque quando você coloca efeito, você está mandando mais sinal para o mesmo microfone, para o mesmo instrumento. Então você aumenta a quantidade de volume que você está mandando. Então você vai ter que tomar cuidado com o volume de caixa e para não ter microfonia. Efeito, pan, compressor e gate. Não são coisas essenciais. Só usa se você estiver seguro, se você já tiver testado, se você já tiver consciente do que você está fazendo. Caso contrário, você pode muito mais atrapalhar do que ajudar o que está acontecendo. Passagem de som. Deixa eu só ver um negócio. A gente falou da passagem já, né? É que é a próxima que eu queria. Aqui. Passagem de som no salão e no retorno. O que a gente costuma fazer? Como o Thiago disse, a gente passa o ganho primeiro. O ganho, ninguém precisa escutar o ganho. O ganho é a quantidade de sinal que está chegando para mim. Então você não vai chegar aqui e tocar o seu violão e falar, o volume está bom. Não, o volume não interessa ainda para a gente. Eu preciso chegar na quantidade de sinal, cheguei na quantidade de sinal, aí a gente vai para a passagem de fone. E eu costumo fazer, e eu passo pelo menos para a minha equipe, fazer fone primeiro. Mesmo você estando com um fone intra-auricular... Tá com o seu fácil aí? Mesmo você estando com o seu fone intra-auricular, com a borrachinha certa para o tamanho do seu canal auditivo, com o melhor fone possível, que você pagou R$3.000 para fazer o molde e colocar aqui no ouvido, ele vaza. Você ainda tem vazamento de sinal de fora. Bem menor, uma quantidade quase insignificante, mas tem. Só que, se eu passar o PA primeiro, deixar o PA redondo e depois passar o fone, você vai deixar o volume baixinho. E aí, a hora que você tirar o PA para só os músicos tocarem aqui, fazerem a passagem, vai estar horrível o fone. Você não vai estar escutando um monte de coisa. Aquele peso gostoso que você escuta do sub e que você sente, você não vai ter aqui. Então, primeiro fone, depois PA.
E aí a gente tem algumas pessoas que usam o fone aberto. O fone aberto é pior ainda para a questão de vazamento de volume. Então, você está com um fonezinho desse, só encostado na sua orelha. Ele e nada é praticamente a mesma coisa, ele abafa pouquíssima coisa. Então, se você tem músicos que estão usando isso, se a sua realidade é essa aqui, que você tem um fone desse, sem problema. Por isso que o ideal é você passar o fone primeiro, arredondou, está tudo legal, está todo mundo escutando isso, aí passa para o som do PA. Porque daí os músicos já podem ir passando, os músicos já podem resolver a vida deles, eles já podem ir resolvendo como é que vai tocar, como é que não vai tocar, enquanto você está montando aqui a passagem de som do PA. Isso serve para a live também, que está aqui. Normalmente a gente faz a live depois que está tudo redondo, porque a live, no nosso caso, são 3 lugares diferentes. Eu passo o fone em um lugar, PA em outro lugar, vocês vão ver lá na mesa, e a live em outro lugar. Então, a live a gente deixa por último, que é uma coisa mais simples. O quê? Ah, tá. Uma coisa que é importante na passagem é a sequência lógica e o técnico de som falar com os músicos, com quem está aqui, o que vai ser feito, que é uma coisa que eu peco bastante. Durante um tempo eu falei, e aí eu falei, pô, o pessoal entendeu que a minha lógica é essa. Mas não é assim, técnicos, todo ensaio é um novo ensaio, você está com pessoas talvez diferentes da última vez, ou com as mesmas pessoas que tiveram um problema durante a semana e elas não lembram o que você falou da última vez que você fez ensaio. Então, qual que é a lógica do ensaio? Chegou, pessoal, junto aqui. Qual que é a sequência que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou passar a bateria. O baterista vai estar lá tocando, eu vou entender o que está fazendo, vou arrumar o ganho dele e o volume. Tudo bem? Depois eu vou falar com os instrumentos. Vou chamar um de cada vez, aí você vai lá tocar a música mais forte que você vai tocar aquele dia, com o efeito mais forte, com a mandada mais forte, com a vontade maior que você vai tocar. Depois que eu passar todo mundo, aí, vocal, aí eu vou chegar em você. Aí você vai falar no seu microfone, eu vou identificar lá em cima, chegou aqui a voz do Alan, o Alan está no microfone 1, aí eu renomeio lá para Alan. No 2 está chegando o Thiago, renomeio lá para Thiago. E aí, beleza, aí eu recebi todo mundo. Aí o que eu faço normalmente aqui? Banda, começa a tocar. Tocou, eu levanto o volume do fone de quem está cantando. Por quê? Porque a hora que o pessoal começar a cantar, eles têm referência. Porque quando você coloca o fone, abafa um pouco. E como eu não estou mandando nada para o PA, eles não têm referência de nada. O máximo que eles vão ter referência é do violão. Só que baixo, porque eles estão com o fone no ouvido. Aí o vocal começa a cantar. O vocal vai cantando, desafinando, fora do tempo, errado, sem saber o que você está falando, vai falando. Porque daí eu vou levantando cada volume de cada vez. E aí entra o cuidado que o pessoal que está aqui tem que ter. Eu sei que você chegou, com certeza, o ensaio começou às 9, e você chegou aqui às 8h50, já deixou seu equipamento montado, você já está pronto. A hora que dá 9 horas, você está aqui de braço cruzado esperando eu falar alguma coisa para você. Eu sei que é chato. E aí eu vou começar na bateria, que tem 9 microfones, até arrumar isso. Aí eu venho para o Davi, que tem mais 2. Aí eu venho para o teclado, que tem mais 2. Aí eu volto para o violão, que tem mais 1. E aí o violão dá problema, eu tenho que arrumar o cabo do violão e tenho que mudar. Aí eu venho para o baixo. O baixo está com alguém mexeu nos botões aqui do Direct Box. E aí deu problema, enquanto o vocal está aqui. Esperando a boa vontade do técnico. E já está com o fone no ouvido. E já está com o rabinho pendurado aqui. Já está esperando a minha boa vontade. E aí você vai ficando impaciente, porque já deu 9h30, já deu 9h40, já deu 9h45. Você está aqui ainda. Você não falou nada. Eu nem perguntei para você qual que é o microfone que você está usando. E aí você começa a fazer o quê? Ei, som, ei. Não estou me ouvindo? Tá baixo o violão ainda, tá baixo o violão, não estou me escutando. Você não vai me ajudar. E aí eu, particularmente, eu tento ter um pouquinho de paciência. Minha esposa fala que eu não tenho nenhuma. Eu tento ter... Meio que é verdade, a gente sabe disso, né? Ela está certa. Eu tento ter um pouquinho de paciência e falar, amigo, espera um pouquinho, eu já chego em você. E aí a pessoa não espera, e ela continua batendo no microfone, ela continua fazendo, ela continua... E aí isso vai me irritando, e aí vai dando problema, porque daí eu vou ser deselegante e falar, só um minutinho, que a hora que eu chegar em você eu aviso, tá bom? É um problema meu, eu tenho um probleminha de comunicação, tudo bem, peço desculpa a todo mundo.
Mas, se a gente conseguir ser claro na nossa explicação de qual vai ser a nossa sequência, e quem está aqui ter a paciência de esperar, vai rolar tudo certinho. A gente vai ter a passagem de som toda redonda. E a questão da passagem da live, diferente do que a gente faz no retorno de fone e no PA, que a gente passa ganho, a gente passa equalização e a gente passa volume, na live eu vou passar só volume, no meu caso. A minha mesa só deixa eu passar volume na live. E aí, coisas que tem no salão, por exemplo, esse microfone aqui que o Thiago mostrou, eu não mando para o salão. Por quê? Esse cara aqui é o microfone que eu vou captar quem está aqui no salão. Qual que é o sentido de eu mandar vocês cantando para o salão? Nenhum. Eu não quero, entre aspas, eu não quero que saia no PA o que vocês estão cantando. Eu quero que a igreja cante. Eu quero que quem está aqui escute você cantando do lado, você louvando, você falando, você orando. Mas o pessoal da live não está escutando. Não tem ninguém do lado dele às vezes. Por isso que eu uso esse microfone aqui. Então eu não mando para o PA, não mando para o fone, porque o pessoal de lá também não precisa ouvir. No máximo o DM, porque daí o DM ele tem uma noção, pô, o pessoal está cantando, velho, porque ele está com 2 fones, ele não está escutando. E aí ele está com o clique no ouvido, ele está com o guia no ouvido, ele está com todos os instrumentos, às vezes ele não escuta. Então eu mando um pouquinho de volume do salão para ele, porque daí ele tem uma noção do que está acontecendo aqui. E aí eu, particularmente, gosto muito de usar isso, porque a minha ideia de quem está na live não pôde, não teve condição, não conseguiu vir à igreja, sentar no banquinho, escutar daqui. Então, eu quero que aquela pessoa tenha o máximo possível de percepção de que ela está na igreja. Às vezes aquela pessoa está no hospital, ela não teve condição de ir. Então, eu quero que no dia da ceia, a pessoa escute aquele abrir do copinho, aquela rasgada do plastiquinho, e aí, depois que termina, colocando, alguém louvando, alguém dando um amém no meio da pregação, as palmas, para que a pessoa se sinta acolhida, sinta aquele calor que tem. É por isso que eu uso esses caras aqui. Ô, Roxo, eu escutei até sobre isso, um testemunho, uma mensagem do YouTube ontem. Tinha um irmão que estava acamado, ele era um cara que servia na igreja, né? E ele já estava ruim, travado, não saía da cama quase. E o pessoal foi na casa dele. Né? Tem que ter essa parte, tá, gente? A live não vai tirar isso aí, não. Mas pensa aquela pessoa que está em casa, que não consegue mais vir, né? Fez uma cirurgia, ou infelizmente, né? A idade chegou, ele já não tem mais essa capacidade, ele consegue, né? Claro que a gente vai ensinar ele, ó, liga lá no telefone, né? Na TV nem eu sei direito, mas coloca lá no YouTube, lá, que a gente vai transmitir, e a pessoa ainda assim tem um pouquinho da experiência de estar ouvindo a gente aqui. Tá? A importância da live, para a gente, é um pouco dessa. Né? Às vezes eu estou lá visitando minha mãe em São Paulo, falo, deixa eu ver o que o Roxo está fazendo de errado. Pego a live e escuto, falo, Roxo, tá horrível, mano. Né? A gente tem essa parceria, ele fez o mesmo comigo. Ou, né, eu estou lá, né, vai ter um culto especial, uma série, a gente trabalha com série de mensagens, eu vou perder a última. Não, quero. É diferente você fazer parte nesse momento, né, mesmo de longe, eu estou acompanhando, ou depois você ouvir. Você pode ouvir depois, para estudar, mas a live tem essa função também. Ou aquela pessoa que não consegue mais ver. A gente está pensando nessa pessoa, evangelizar. Tem pessoas que chegaram na igreja porque ouviram a live. Cristãos e não cristãos. Tá? Pessoas que mudaram para Campinas e procuraram igreja. Então, é um instrumento que Deus usou. A internet não é só do diabo. Tá? Foi Deus que criou a internet. Então, a gente também pode usar ela para evangelizar. Tá bom? Uma questão importante. Durante o tempo que o Thiago estava na liderança do som, basicamente os domingos eram o Thiago no som e o Roxo ajudando. Aí o outro tinha o Roxo no som e o Thiago ajudando. Aí o outro tinha só o Thiago e no outro tinha só o Roxo. E aí eu sei que é a realidade. A nossa ainda não está muito boa, porque hoje a gente tem 6 pessoas que já estão operando legal, e a gente tem mais 4 ou 5 que estão aprendendo. Então, a gente tem 6 pessoas, 5 domingos, eu preciso de no mínimo 2 pessoas por domingo aqui. E aí, 2 pessoas, um faz PA, outro faz live. Se eu tiver qualquer problema no meu sistema de fone, o cara que está aqui fica desesperado, o DM fala com alguém que está na mesa, manda mensagem, e boa.
E aí, qual que é a lógica que nós usamos aqui na igreja? Estou com um cara só. Tem um cara só para fazer live, PA e retorno de fone. O seu fone você tem que garantir na passagem de som e no ensaio. E vai começar o culto. Culto tem 150 pessoas. E na live tem 3. Véi, a live dá uma ajustadinha, deixa ela redonda lá para dar para entender. Foco aqui. Aqui é seu foco. Aqui você tem 150 pessoas. Você tem que não atrapalhar o louvor de 150 pessoas. Essas 3 são extremamente importantes. Essas 3 podem ser 3 pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, como o Tiago disse, e elas têm que escutar aquilo, têm que entender. Só que eu tenho 150 pessoas aqui e eu tenho 3 aqui. Então, eu vou fazer meu PA está redondo, legal, puxa o fone, coloca, está rodando, boa. Segue aqui. De vez em quando pega o fone de novo, coloca. Porque a gente tem uma sequência, a gente tem uma lógica de prioridade por quantidade de pessoa. Pode ser que na sua igreja você tenha 150 pessoas na live e 20 no salão. Seu salão tem que estar redondo, mas a sua live você vai dar um pouquinho mais de atenção. Detalhe, direcionamento disso é de quem manda mais na igreja. No nosso caso aqui ainda é o pastor, tá, gente? Tem igreja que pode ter mudado. Mas o pastor falou, gente, vamos ter live, legal, foco é o salão. E faz sentido, tá? O Roxo falou, não é que tem que ficar ruim lá. Mas já tive que fazer sozinho ali, porque o Roxo foi viajar, eu estava sozinho, sei lá, alguém ficou doente. Beleza. E não é brincadeira. A live ficou melhor do que o ao vivo, porque eu acredito que Deus ficou operando lá. Tá? Eu não mexi. Porque era um fone gigante aqui, um ouvido, o outro na igreja. E Deus faz. Acredita. Deus trabalha. Só um negócio que eu recebi no ponto eletrônico aqui. Uma coisa que a gente mudou ultimamente. Enquanto eu estou fazendo passagem de som com os instrumentos, a gente pede para que quem é do louvor saia do salão, vá até uma outra sala e passe voz. Normalmente tem uma pessoa que toca violão, então essa pessoa vai tocar o violão, vai passar as vozes, assim você já aquece, assim você já acerta um tom das músicas que vocês vão tocar, já deixa tudo redondinho. Porque daí a hora que chega, você não deixa nem o técnico bravo, nem você fica impaciente do que vai acontecer. Otimização do tempo. Exato. Eu vou trocar a pilha do meu microfone. Como que muda isso aqui, Roxo? Perto qual? Gente, eu brinquei com o Roxo na quinta-feira. Garantindo o seu emprego técnico. Você fez a melhor mixagem de som da sua vida. Né? Ou para quem está formando, né? Você já fez o trabalho de passar na faculdade, pagar a faculdade, terminar o TCC e não salvou no notebook. Está só digitando lá no Word, fez todas aquelas regras gramaticais lá, chata pra caramba. E aí você fechou o notebook e veio embora, ladrão roubou, o notebook quebrou, caiu na água. Você perdeu 6 meses, no mínimo, de trabalho. Quer garantir? A nossa mesa tem um botãozinho para salvar. Salva a cena. Tá? Normalmente, quando dá problema, a gente até consegue, tá na memória do técnico, consegue refazer muito próximo. Mas salva a cena. Salva. Amanhã, domingo, quando chegar a ligar a mesa, ela já vai estar naquela cena, você consegue acessar ela de novo. Tá? Então, salva. A gente tinha 2 padrões. Tem agora de novo. Voltou. Sim. Uma coisa que é importante. A nossa mesa, ela tem 4 botõezinhos que estão juntos, e aí um deles é o Store, que é para você salvar a cena, e um que é o Next. Por quê? A lógica de você ter cenas salvas eu tenho um show com 5 músicas, bandas diferentes, alguma coisa assim. Eu vou lá e eu faço a cena da primeira música, a cena da segunda música, aí a terceira música mudou, saiu um violão, entrou outro violão e entrou um acordeão. Eu mudo lá, dou um next. Aí o bonitão aqui deixou redondo, o PA estava lindo, maravilhoso. E aí, deixa eu salvar. Escorregou o dedo, next. Tchau. Não tem Ctrl Z na mesa. Então, cuidado, atenção, salve, bonitinho, legal, exatamente para não ter essa dor de cabeça. Eu vou mostrar de onde saiu toda essa informação para encher aí para a prática, tá? Porque o Roxo fala para caramba. Tem a da liturgia, né? Técnico, você precisa saber o andamento do culto, tá? Eu sei que quando chegar, a banda vai começar aqui. A banda começa cantando, eu já sei qual que é a música, porque é claro que eu estava no ensaio, né? É óbvio que eu estava no ensaio. Então,
Eu já sei como funciona. Eu sei que depois da primeira música vai entrar o Fábio, que é o pastor, ele vai chegar aqui e falar, boa noite, igreja, vai falar o que ele tem que falar. Depois, de novo, aí na quarta música vai ser o momento dos dízimos. Eu já sei a liturgia da igreja, eu já sei como ela funciona. Tem igreja que ainda usa esse escrito, ótimo para o técnico. Eu não trabalho assim. Eu preciso conhecer e saber o que acontece a cada momento. Outra coisa, roxo, você tem que conhecer de música. Não adianta, sei lá, vão tocar, sei lá, Renascer Praise. Eles tocam ainda, né? E você nunca nem ouviu, sabe? Aí, os ministros mandem para os técnicos também e cobram. Ô, Roxo, você ouviu as 5 músicas que eu te mandei? Não, só mandou 4. E você me mandou Porque Ele Vive? Eu conheço Porque Ele Vive. Beleza, em qual versão? Eu conheço a versão do Eli Soares. Não é essa que você vai tocar? Não é essa a original? O Morada acabou de gravar, ela é uma versão bem diferente. Sei lá, gravou? Não sei. Tem que saber. Você tem que saber, tá? Mas por quê? Eu falei, eu vim de uma igreja que vivia de música. Então, para mim é natural, quando você está cantando ali, na minha cabeça já veio, putz, agora vai entrar uma guitarra, está pedindo uma guitarra. E aquilo vem, é natural para mim. O músico sabe disso. Os caras, sei lá, eles se encontram ali e falam, nessa hora aqui uma guitarra ia bem, um violino, uma gaita. Né? Técnico, você precisa entender o mínimo de música. E músico, vocal, você tem que entender o mínimo também de som. Por isso que a gente está passando isso aqui para músico também. Passa o próximo aí, slide. Essa parte foi o motivo, a gota d'água de eu fazer esse treinamento aqui. Lógico, o Thiago já vinha falando de treinamento para eu fazer há uns 2 anos. A Bia, minha esposa, já vinha falando para eu fazer há uns 8 meses. Eu já vinha pensando, mas, tem que estruturar, tem que pensar, tem que organizar, tem que... Até que um dia eu cheguei em algum culto, há algum tempo atrás, e eu fui organizar os cabos para ficar uma coisa um pouquinho mais confortável. Do cara chegar aqui já está fácil dele pegar e boa. E aí eu peguei um cabo, sem brincadeira, tá errado. Eu não puxei mais porque eu tenho dó. Não, esse é bom. Eu não achei um ruim. Tinham 4 nós no cabo. E aí assim, vocês já viram que pode ser que eu não tenha um pouquinho de paciência. Aí a minha já foi pro saco. Já era a minha paciência aqui. Porque isso aqui, para mim, de verdade, para mim, não vai fazer diferença. Isso tá desse jeito. Só que daí a hora que o pessoal que está aqui chega para pegar o retorno de fone, que era um retorno de fone, chega para pegar o retorno de fone, e aí coloca ele, pluga o fone, coloca aqui e vai começar a cantar. Mas tá com mau contato, tá com problema. Aí dá uma chacoalhada assim, ó, e voltou. Aí fica o louvor inteiro assim, ó, o microfone nessa mão e o outro assim, ou então dá uma volta aqui e aí, agora veio redondo. Por quê? Porque o cabo, a gente não cuida dos cabos, a gente não cuida da nossa estrutura. Então, não é só o técnico de som que tem que descer lá de cima, ligou tudo bonitinho, tem que vir aqui, juntar os cabos, deixar tudo redondinho, tudo bonitinho. Porque isso aqui, eu uso, lógico, eu dependo disso aqui para que o sinal saia daqui, chegue lá na minha mesa. Só que você músico, você vocal, você que canta aqui na frente, Você se não técnico, tiver, né? você também. técnico, vai deixar o negócio desse jeito? Primeiro, vai ficar horrível, fica feio do jeito que está aqui agora. Nós deixamos propositalmente, eu deixei tudo zoado aqui para vocês verem como fica feio o palco assim. E assim, a gente que está na igreja todo domingo, a gente não presta atenção, porque o nosso olhar já acostumou. Para a gente, o nosso palco é isso aí. Só que daí, a hora que você chega numa igreja diferente, e aí você olha um palco branco, com tudo isso aqui de cabos zoados, e fala, nossa, velho, que relaxo. Olha que bagulho zoado. E aí você nem sabe que o cabo está todo zoado, e a hora que chega aqui, o cara tem que ficar dançando para arranjar um jeito do cabo estar certo. Então, esse é um cuidado do técnico de som, para deixar tudo redondinho, tudo bonitinho, para que tenha a melhor qualidade possível. Porque o cara chega aqui, pega o microfone e sai cantando, e para quem está aqui na frente, usar o negócio, não ter problema, não ter dor de cabeça, não achar que é o fone que está com problema, não achar que está com alguma coisa. E, por último, estética. Isso aqui, quem está aí está enxergando aqui na frente, não está enxergando se está organizado lá atrás, se a minha mesa de som está com todos os canais renomeados, está coloridinho, bonitinho, a bateria está vermelha, as vozes estão azul, os instrumentos estão verde,
nossa, tá tudo redondo, tá lindo, maravilhoso ali em cima. E aqui tá assim, ó, tudo jogado. Então é um cuidado que a gente tem que ter. E esse cuidado, ele tem que ser redobrado, ele tem que ser triplicado com as pessoas. A gente tem que ter cuidado ao chegar no técnico de som no fim do culto e falar, ó, tava alto hoje, hein? Nossa, não entendi nada, não escutei nada. Nossa, pelo amor de Deus, só tinha guitarra no PA. E aí eu, técnico de som, que estava fazendo aqui de baixo bonitinho, falei, nossa, velho, hoje ficou gostoso. Hoje ficou bom o som, né? Pô, 2, 3 ali já eu vi que gostaram. O pessoal durante o louvor estava levantando a mão, estava cantando, o pessoal estava cantando alto. E aí chega uma pessoa... A gente é batista, né, Roxo? Vocês sabem, vocês viram o nome da igreja, né? Exato. De vez em quando tem até uns aleluia aqui. Exato, Glória quando a tem Deus, aleluia, nossa, velho, esse é o meu pagamento. Ver alguém dando glória a Deus, aleluia, levantando a mão, cantando, nossa. E aí no final fala, Roxo, Tava ruim. Tava alto. teve uma vez, né? Eu peguei aqui, tava 90 dB. Com o celular, na frente da caixa. Tem que ter cuidado do jeito que você fala. A Você diferença até é, fala assim, ô Roxo, cara, tava legal hoje, mas eu achei que a guitarra... Você não achou, não? Ficou um pouquinho... Ficou alto pra caramba. A gente coloca a guitarra alto mesmo, a gente sabe disso. Mas, será que na próxima vez... É que o meu ouvido incomoda, sabe? Exato, meu ouvido dói. Exato. É diferente, você chega e fala, tava ruim, hein? De novo o som alto. E fala, eu achei meio alto, desculpa. Eu sei que é porque eu estou velho mesmo, e eu sou. Né? A Anne fala que eu já nasci velho, e é verdade. Né? E eu tenho uma regra, eu passei isso pro Roxo. Falei, Roxo, instrumento... ele é sempre 2 dedinhos abaixo da voz. A voz é o mais importante. Tá? A voz é o que leva a mensagem. O instrumento ajuda. A menos que seja um instrumental. Mas o cuidado humano que você está falando, né? Exato. E isso volta ao contrário também, tá? Às vezes a gente está lá em cima e aí alguém vem falar alguma coisa e aí por conta desse tanto de coisa que a gente já passou, mudar cabo, e aí não chega sinal, e aí está com problema, e aí alguém vai lá e fala, não me escutei, aqui do louvor. Aí você já dá no meio, já dá um corte seco. Você deixou o cara mal, velho. Aí o cara não vai cantar bem, o cara não vai contar com vontade, não vai... Então, os dois lados têm que ter consciência de que é uma pessoa que trabalha de segunda a sexta, horário comercial, e aí, às vezes de sábado, às vezes de quarta-feira à noite, passa até as 10h30 da noite aqui na igreja fazendo ensaio, e aí chega no domingo extremamente cansado, e que na segunda-feira vai ter que fazer reunião, vai ter que escutar besteira do chefe, vai ter que... E aí você chega e dá uma patada. Pô, nós dois somos pessoas. Você sendo patrão, você sendo funcionário, nós dois somos pessoas. Nós dois temos problemas, nós dois passamos o dia todo, e assim como o Thiago disse, ninguém aqui é profissional da música ou técnico. Então, somos pessoas. Cuidado com o jeito que fala, o jeito que trata, o jeito que a gente conduz as coisas. Alguns porquês e os seus porquês. Por que tem ensaio? Porque precisa. Tá? O técnico precisa, o músico precisa, o vocal precisa. Então, a gente precisa do ensaio para poder preparar o culto. Eu falava aqui que o ensaio já é culto. O ensaio que você faz sozinho na passagem de casa já é culto. Então, aqui é também culto e tem que ser de forma prática e organizada. Então, gente, eu sou uma pessoa metódica e sistemática. Essa passagem que o Roxo descreveu, minha vida funciona assim. Só não a financeira. Tá? Mas é assim, o som precisa desse jeito, precisa ter regra, precisa ter ordem. Tá? Quando terminar o culto, não sai arrancando o cabo, espera. Hoje acontece, o pessoal fala, posso tirar? Pode. Porque a gente tem um tempo lá de desligar algumas coisas, multar. Foi assim que queimou uma caixa comigo. O cara foi lá e arrancou do violão. Queimou. Nunca vi acontecer, só naquela vez. Então, para evitar que aconteça de novo, então, quando a gente terminar o culto, tem que guardar tudo, segue uma ordem. Guardar faz parte do zelo, né? E o mais importante, isso quando eu escrevi, eu falei para mim e para o técnico, é prestar atenção, manter o foco no culto. O culto é o motivo de tudo que a gente fez aqui, porque tudo que a gente faz é para Deus, para a honra e glória de Deus. Tá? Não é para a honra e glória de quem toca, do técnico de som, do pastor que vai ministrar aqui a palavra. Tá? Então, eu tinha uma galerinha, não está nem na igreja mais, pelo menos não na nossa, que o cara ficava no telefone assim, ó, e eu do lado. Por isso que ele falou que
Eu, enquanto liderava aqui, eu não descansava, eu não prestava atenção em culto, porque eu tinha que saber se o cara estava prestando atenção no culto, na mesa, operando, só que eu estava falando, guarda o telefone. Teve um dia que eu proibi. E eu estou trabalhando com pessoa, com adultos, né? Gente, acabou o telefone. Ah, mas e se? Não tem se, acabou. Se você não tem condição de prestar atenção lá, então, até que a gente tirou a pessoa. Entendeu que ela não queria. E, para mim, é problema isso. Eu não quero tirar. Falar, Roxo, desculpa, você está fora. Tá? Você até teve boa vontade de entrar, mas não é o seu lugar. Procura. Talvez seja o cara do violão, da guitarra, do teclado. Né? Som não é. Tá? Às vezes a gente tem que fazer isso. Culto, né? No nosso caso aqui, de manhã e à noite, a gente até brinca que é primeiro e segundo tempo. Né? E a gente torce para o da noite ficar melhor ainda. Porque, olha, de manhã ainda dá alguns problemas. Esse é algum dos porquês. O principal, claro, é tudo para a honra e glória de Deus. E de onde saiu tudo isso? Para a gente ir para a prática. Está passando o tempo. Eu não sei tudo, gente. Eu recorri a literaturas. Tá? Então, quem quiser, claro, pede para a gente. O Roxo, acho que tem o e-mail de todo mundo. Ele manda lá o PDF. Muita coisa de YouTube. Eu passei um bom tempo. Era semanal, passava 3, 4 horas estudando som, entendendo som. Igual eu falei, anos de vivência. Não quer dizer que eu sou bom. Talvez vocês não tenham entendido nada do que eu falei. Tá? Desculpa, mas pode chamar a gente para conversar. Treinamentos. Falei para o Roxo. Quando eu morava em São Paulo, eu fiz um treinamento bacana com Cadu Melo. Cadu Melo é o engenheiro de som do Fábio Júnior. Eu falei, pô, se o engenheiro de som do Fábio Júnior vai dar um treinamento de graça, eu vou. Quantos anos você tinha de experiência já no som? Mal. Isso foi por volta de 2017, 2018. Então já tinha uma bagagem. 20 e muitos anos. Já tinha um tempo aí. E o cara falava, e eu não entendia nada que ele falava. Por quê? Tinha o engenheiro de som da Shure, estava lá, tinha a mulher que tomava conta do Teatro Municipal de São Paulo, tinha o outro que não sei o quê, e eu era só o menino do som da igreja de Mauá. E eu falei, o que esse cara está falando? Quando eu escutei essa história, eu duvidei. Porque o Thiago manja muito. Ele é extremamente humilde aqui em cima, mas ele manja muito do que ele está fazendo. E aí eu tive a oportunidade, com o mesmo Cadu, eu fui lá na IP Pinheiros, em São Paulo, e aí era um treinamento só para a equipe de som da IP Pinheiros. Eram só técnicos, e aí ninguém formado, ninguém capacitado extremamente, ninguém que trabalhava com isso. Era um pessoalzinho normal. Não, até tinha, né? Uma vez que eu tinha. fui enganado, que ele me chamou para ir lá Cadu. na Pinheiros, falou, vamos lá conhecer o Cadu vai estar lá. Eu falei, já conheço o Cadu. A gente é quase irmão já. Falei com ele uma vez. Uma vez. Falei com ele, mandei mensagem, ele me respondeu no Insta. Não, eu não mando mensagem no Insta. Não me mandem, gente. Desculpa, eu não respondo lá, difícil. Ele briga, a Anne briga. Minha mãe responde mais no Insta hoje do que eu. Tá? Não é mentira. E ele falou, bora. Ô, Cadu, chegado meu. Chega lá, era o Cadu Aranha. Cadu Aranha. E o cara falando comigo, eu falo assim, que hora que o Cadu chega? Eu falei com ele, que hora que o Cadu chega? Tá aí. Eu falei, tá não. Não é esse o Cadu. Esse Cadu Aranha, ele era o técnico de som responsável pela IP Pinheiros. Manja pouco também, viu? É absurdo. O Cadu Melo é o cara técnico de som do Fábio Júnior. Eu cheguei lá e falei, pô, tá tranquilinho. O técnico de som do Fábio Júnior vai falar sobre alinhamento de PA. Vou redondo, vou chegar na igreja, botar um microfone lá e... Eu não entendi nada, bicho. Nada. Ele falou de frequência, ele falou de corte, ele falou de física, ele falou de tamanho da onda do sub, tamanho da onda... Nossa, bicho, que tristeza. Só para entender. Que Se tristeza. quiserem conhecer o Cadu Melo, é um cara muito gente boa. Humilde, que dá até medo, de verdade. Um cara humilde. Ele criou uma caixa, ele tem uma caixa com o nome dele, que chama Debela, que é o nome da filha dele. Deve ser fantástico. Se foi o cara que fez, deve ser bom. Tá? Então, troca de ideia com o técnico. Quem aqui é técnico? Pô, ninguém. Ah, pô, pelo amor de Deus, né? Tem uma galerinha ali. Gente, tem hora que a gente liga pro Pedrinho. Pedrinho, ele está cuidando da central e hoje tem uma banda, Preto no Branco. Preto no Branco. É um moleque. Deve ter o quê? 18, 20 anos? 21, né? É. E eu olho para ele e falo, um moleque de 21 anos, ainda está nas fraldas,
ele vive disso. Essa é a Ele diferença. faz som para a Nive Soares. Quando ela vem para cá, a Nive Soares é ele que faz. Então, ele vive disso. Inclusive, isso aqui é dele. Era, né? A gente falou que ele já perdeu. A gente vai entrar com um pedido aí, agora é nosso. Porque ele deixou aí, é nosso. Né? Eu uso o capião. E é Acabou. aquela ali dele. Hã? É aquela ali dele. Aquele é nosso, né? Não, essa aqui é de 8, é a que ele emprestou. Essa é de 4. Qual que era o nosso? A 4. Ah, não, aquela é nossa, então. Trocou. A gente devolve errado. Né? Então, assim, é um menino que entende. A gente conversa. Tem o Alan, o outro é Alan. O Alan Pauser e tem o Fal. Guilherme Fal. Guilherme Fal. Tem uma coisa que eu ia colocar, a gente colocou naquele outro que a gente montou um orçamento. Técnico de som, uma vez viraram para mim e falaram assim, Thiago, eu tinha acabado de entrar aqui. Olha tudo que precisa comprar, com coisa que a igreja tivesse dinheiro, né? Eu falei, tá bom. Né? E comecei a montar. Eu acho até o André. Ele, e aí, Thiago, montou? Eu falei, André, eu nem comecei, mas já está em 24 mil. Eu continuo ou paro? Ele esquece, nem continua. Ele esquece. Eu não trabalho assim, por conta do que eu vivi. Eu dei uma rodada na igreja aqui, eu achei essas P16 parada, tinha uns power clicks, infelizmente quebraram, aí, mas estava parado. Aquela mesa Yamaha que a gente usou para a live estava parada. Primeiro, antes de sair fazendo orçamento, dá uma geral na igreja. Tá? Plug, eu falei com o Roxo, eu gosto de 2 marcas, Neutrix, que esse é um deles, e Anfenol. Original, deve custar hoje uns R$100 cada plug desse. Mas é bom. Ah, e o de R$10 resolve? Ah, uns 4 domingos às vezes resolve. Mas ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Eu nunca fiz, sem brincadeira, né? Eu acho que eu nunca fiz manutenção em cabo aqui. Eu estou em Campinas, está fazendo 6 anos agora em agosto, setembro. Eu nunca fiz. Porque, na época, foi investido em cabo bom. E quando falaram, Thiago, você quer comprar? Quero. Qual que você quer? Só pode ser esses 2, Anfenol ou Neutrix. Por quê? Porque eu só gosto desses 2. Mas, e esse aqui? É Neutrix? Eu falei desse jeito com o rapaz que estava olhando. É Neutrix? É Anfenol? Não. Então, não quero. Ah, mas, não, esquece, nem traz. Se não tem, não traz. Eu não quero. Não quero. O cara ficou bravo comigo, mas eu expliquei isso para ele. Falei, olha aqui, ó, isso aqui não quebra. Eu sei montar cabo, isso não quebra. O outro, eu trabalhava com ele na outra lá, porque o pessoal chegava, não perguntava para a gente montava, ele quebrava. Ainda mais com os usos. Esse aqui. Tem cara que fica rodando o cabo, gente. E quebra. Não é o cara do Iron Maiden lá que roda a guitarra no cabo. O cabo dele não quebra, gente. O nosso quebra. Tá? E tudo isso saiu de experiência. Tá? Então, quem quiser, a gente vai para a prática agora. Sim. Tá? Corre lá, monta a equipe. Quer conversar? Pega nosso contato, chama a gente. Tá? A gente faz isso aqui de coração, a gente gosta. Eu gosto de som. Só não opero mais. Né? Vamos fazer o seguinte, são 10h13, 10h20 a gente volta. 11h13. 11h20 a gente volta, vamos voltar para os lugares. Aí eu vou separar em grupos, e aí um pessoal vai ali para cima na mesa de som, o pessoal vai dar uma olhada no tablet aqui para ver como é que é. A gente vai dar uma mexida aqui embaixo nos instrumentos e na sala de som ali para vocês verem os equipamentos. Opera o tablet e a mesa junto lá em cima. Beleza, fechou. Beleza?